Olá, pessoal. Sou Clamilson Reinaldo, do programa Residência Pedagógica. A gente vai dar continuidade aqui com a resolução de questões com a professora Natalice. Ache o perímetro e a área do quadrado da figura. As medidas estão em centímetros. Então, aqui a gente tem esse quadrado, com o lado 7 mais raiz de 3. A gente viu também que para calcularmos o perímetro de um quadrado, a gente utiliza essa fórmula aqui. Perímetro é igual a 4 vezes o lado. A gente já tem que os lados é 7 mais raiz de 3. Então, a gente só vai substituir nessa fórmula. Então, perímetro é igual a 4 vezes o lado, 7 mais raiz de 3. Aqui a gente só multiplica mesmo a distributiva. Então, 4 vezes 7 é igual a 28, e 4 vezes raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Então, vai ficar dessa forma aqui, centímetro, porque a questão nos diz que essas medidas, elas estão em centímetros. E agora vamos encontrar a área desse quadrado. A área, como a gente já viu também, para calcularmos a área de um quadrado, a gente utiliza essa fórmula. A área é igual ao lado ao quadrado. Então, substituindo 7 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, a gente pode fazer dessa forma: 7 ao quadrado mais 2 vezes 7 vezes raiz de 3 mais 3. 7 ao quadrado é igual a 49. 7 vezes 2, 14. Raiz de 3 mais 3. Somando, 49 mais 3 é igual a 52. Então, a gente tem que a área desse quadrado aqui, de lados 7 raiz de 3, a área dele é 52 mais 14 raiz de 3 centímetros. Quarta questão. Calcule a área e o perímetro de um trapézio que possui 20 centímetros de altura e bases de 40 e 30 centímetros, respectivamente. Então, aqui, a questão ela nos dá esse trapézio, e ela nos diz que esse trapézio ele possui 20 centímetros de altura. Então, a altura dele aqui é 20 centímetros, e as bases é 40 e 30 centímetros. Então, uma base é 40 centímetros e a outra base 30 centímetros. Como a gente viu, né, para calcularmos a área da base, né, de um trapézio, a gente utiliza essa fórmula aqui. A área é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido para 2. Então, a gente vai pegar cada um desses valores que são dados na figura e substituir na fórmula. A base maior, a gente tem que a base maior é igual a 40 centímetros. A base menor é 30 centímetros. E a altura é 20 centímetros. Então, a questão ela já nos dá todos os dados, só substituirmos. Então, vai ficar dessa forma. 40 mais 30 é igual a 70. 70 vezes 2 é igual a 1.400. Então, 1.400 dividido para 2, que é igual a 700 centímetros. A gente encontrou a área desse trapézio, agora vamos encontrar o perímetro. Para encontrarmos o perímetro de um trapézio, a fórmula é essa: o perímetro é igual a base maior mais base menor mais o primeiro lado mais o segundo lado. Então, substituindo, base maior 40, base menor 30,
um lado 20 e o outro lado 20. Então, a gente tem que o perímetro desse trapézio é igual a 110 centímetros. Quinta questão. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? E a gente vai usar o π, né, 3,14. Então, aqui tem o círculo e o diâmetro. A questão, ela nos diz que esse diâmetro, ele vale 45 metros. E ela pede para encontrarmos a metade da área desse círculo. Nós temos aqui que esse diâmetro é igual a 45. Então, como o diâmetro ele é igual a 45, então a metade, né, o raio desse círculo vai ser a metade de 45. Então, a metade de 45 é igual a 22,5 metros, né? Porque o diâmetro ele está dado em metros, então o raio é 22,5 metros. Então, vamos encontrar a área desse círculo. Para encontrarmos a área do círculo, a gente também já viu que a gente utiliza essa fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O π, a questão ela já nos dá, então a gente vai substituir π vezes o raio ao quadrado. 22,5 ao quadrado é igual a 506,25. 3,14 vezes 506,25 é igual a 1.589,62 metros quadrados. Então, a gente já tem que a área desse círculo, toda essa área aqui desse círculo é igual a 1.589,62 metros quadrados. Só que a questão, ela quer a metade dessa área. Então, como ela quer a metade dessa área, a gente vai dividir por 2. Então, a área dividido por 2 é igual a 794,81 metros quadrados. Então, a metade da área desse círculo é 794,81. Alternativa correta, alternativa letra C. Sexta questão. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura de 30 centímetros. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, a questão ela pede para encontrarmos o volume dessa pirâmide que é utilizada, né, de enfeite. Então, vamos para os dados dessa questão. Os dados. Nós temos que o lado dessa pirâmide, o lado da base dessa pirâmide, é igual a 10 centímetros. E ela tem como altura 30 centímetros. A área da base a gente não tem. Então, como a gente não tem, né, a área da base, a gente ainda vai encontrar. E o volume também a gente não tem, que é o que a questão nos pede aqui, o volume da pirâmide. Então, como a gente não tem a área da base, a gente só tem o lado da pirâmide e a altura. Como a gente não tem a área da base, nem o volume, a gente já viu também, né? O Clemilson nos explicou o volume para encontrarmos a fórmula, né, para encontrarmos o volume de uma pirâmide regular. Então, nessa fórmula, a gente utiliza a área da base, só que a questão ela não nos dá essa área da base. Então, a gente vai ter que, primeiramente, encontrarmos essa área da base. Então, a área da base é igual ao lado, ao quadrado,
Então, nós temos que a área da base é 10 ao quadrado, porque o lado ela já nos dá, que é igual a 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Nós temos que a área da base dessa pirâmide é 100 centímetros quadrados. Agora, como a gente já tem essa área, a gente vai encontrar o volume. Então, o volume é dessa fórmula, o volume é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, como a gente já tem a área da base e a altura, a gente só substitui aqui na fórmula. Então, vai ficar dessa forma aqui. 30 vezes 100 é igual a 3.000, né? Então, fica 3.000 dividido para 3, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a gente tem que o volume dessa pirâmide regular, né, desse enfeite, é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Sétima questão. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então, aqui a gente tem o desenho, né, desse prisma. Nós temos que a base dele é quadrada, né? Vale 12 centímetros. E a altura dele é 40 centímetros. E a questão, ela pede para encontrarmos o volume desse prisma. Para encontrarmos o volume do prisma, da mesma forma, a gente tem primeiramente que encontrarmos a área da base. Então, a área da base, nós temos que a base dele é 12 centímetros, como a gente tem uma base aqui e uma base aqui, então 12 vezes 12, que é 144 centímetros quadrados. Então, a base dele é 144. Como a gente já tem a base, a gente vai utilizar a fórmula para encontrarmos o seu volume. Então, como a gente já viu também, o volume de um prisma a gente encontra dessa forma aqui. Volume é igual à área da base vezes a altura. Substituindo, né? A área da base 144 e a altura 40. Então, vai ficar dessa forma. 144 vezes 40 é igual a 5.760 centímetros cúbicos. Então, a gente tem que a área desse prisma é igual a 5.760 centímetros cúbicos. Então, gente, era isso que a gente tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho aí. E até a próxima aula.